Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, excelente dia, excelente mês, excelente ano para todos os senhores, as senhoras, os jovens, os cidadãos do Brasil, as cidadãs que estão no Brasil, os cidadãos e as cidadãs que estão no planeta Terra, que é um planeta escola de provas e expiações. É um planeta ainda reina a ignorância, a má vontade de estudar, a preguiça, ainda reina o orgulho, a vaidade, a metidez à besta, principalmente nas religiões, principalmente nas palestras, nos sermões, quando Deus colocou tudo nos livros seguros e nos alunos preparados para virem à Terra como professores, orientadores, como modelos e guias para o bem. E nós perdemos um tempo danado, um tempo tremendo, com as futilidades do materialismo que está arraigado nos nossos corações, na nossa mente e dentro das religiões. Como tem gente perdendo tempo com certos estudos, certas palestras. Por que não enxergam que o caminho, a verdade e a vida é através do Evangelho de Jesus Cristo, das obras básicas da doutrina espírita, dos Evangelhos de Jesus, dos mandamentos de Moisés, das cartas de Paulo, as 14, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas? Por que as pessoas não querem estudar? Tem religião que está enganando a ela mesmo. Faz uma reunião por semana, estuda 20 minutos e demora 13 anos para estudar um livro. E o resto fica batendo papo na reunião. Eu já participei, há 50 anos que eu participo. É uma perda de tempo tremenda. Agora tem um indivíduo aqui na região metropolitana de Vitória que ele bota nesse aparelho Data Show e quer dar aula. Nunca ocupou cargo nenhum, nunca estudou nada, a não ser decorou o Velho Testamento. Só isso. E o pessoal vai mandando. Bom, abrimos com o nosso primeira chamada, porque aqui estamos há 50 anos como alunos, como aprendizes, ininterruptamente, no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Nós estamos lendo a coletânea de Amélia Rodrigues através de Divaldo Franco e relendo pela 5ª vez os 16 livros de Joana de Ângeles e relendo pela 13ª vez as obras básicas do Espiritismo. Por que as pessoas não querem estudar? Mas nós vamos agora, o nosso objetivo aqui é de fomentar o estudo. Não é palestra, não é palestrante, não é discurso, não é sermão. É uma reflexão do livro Quando Voltar a Primavera, pelo espírito maravilhoso, pedagógico, professora, que foi de verdade várias vezes, Amélia Rodrigues. Brandos e pacíficos. As atividades fatigantes alongaram-se até as primeiras horas da noite, que se
recamara de astros alvintinentes. Os últimos corações atendidos, à margem do lago, após a formosa pregação do entardecer, demandaram os seus sítios, facultando que eles, a seu turno, volvessem à casa de Simão. Depois do repasso simples, o mestre acercou-se da praia em companhia do apóstolo afeiçoado, e porque o percebesse tristonho, interrogou com amabilidades, : que aflição tisna a serenidade da tua face, Simão, encobrindo-a com o véu de singular tristeza. Simão estava triste e Jesus verificou isto. Havia na indagação carinhoso interesse e bondade indisfarçável. Convidado diretamente à conversação renovadora, o velho pescador contestou com expressiva entonação de voz, na qual se destacava a modulação da amargura. Pedro estava em plena amargura. Pedro não estava satisfeito. Cansaço, Senhor. Vejam como é que as lições de reflexão se parecem muito conosco. Quantas vezes nós estamos cansados por causa da rotina, porque não queremos estudar. Aqui dentro vai tudo se enferrujando, vai cansando a máquina. E você às vezes está cansado, começa a ficar irritado, começa a ficar desiludido da vida. Cansaço, Senhor. Sinto-me muitas vezes descoroçoado no ministério abraçado. Reticências. Não fosse por ti. Ele estava ali na beira do abismo. O que segurava era a mensagem pedagógica do Mestre Jesus. Não fosse por ti, reticências. Pedro, olha quantos de nós não somos Pedro ou pedra. Quantos de nós que já não nos tornamos uma pedra maciça, dura. Aquela pedra que você olha, a pessoa está toda vermelha, emburrada, zangada, insatisfeita. Aquele olhar que você nota que às vezes até leu o Evangelho, mas leu com tanto desprazer, porque estava atrás do milagre, do sensacionalismo mediúnico. E não existe milagre nem sensacionalismo mediúnico. Não conseguiu concluir a frase. As lágrimas represadas irromperam, afogando o trabalhador devotado em penosa agonia. Afogando o trabalhador devotado em penosa agonia. Que hoje são as doenças da mente, capitaneadas no final pela depressão, pelo suicídio, pelo desespero, pelo emburramento. Às vezes você encontra uma criatura que está
40 anos na religião, mas não estudou nada, não conseguiu trazer o evangelho para dentro de si. Aí você fala assim, vou conversar agora com essa criatura que ela deve estar melhor. Quando você vê, está mais violenta, está mais chata, mais enjoada, mais agressiva, mais intolerante. Ou seja, o evangelho está longe, longe, longe. Igual Pedro aqui. As lágrimas represadas irromperam, afogando o trabalhador devotado em penosa agonia. E como o silêncio se fizesse espontâneo ante o oscular da noite que o acalentava em festival de esperança, o companheiro, sentindo-se compreendido, e logo passado o volume inicial da emotividade descontrolada, é quem estuda o evangelho superficialmente, há 40 anos. Prosseguiu Pedro, não ignoro a própria inferioridade, e sei que o teu amor me convocou à boa nova, a fim de que me renovasse. Então ele sabia, e sei que o teu amor me convocou à boa nova, a fim de que me renovasse para a luz e pudesse crescer na direção do amor de nosso Pai. Esse é o papel que Jesus veio fazer na terra. Ele sabia disso, só não sabia vivenciar isso. Isso é o conceito do espiritismo, do cristianismo. Deparo-me a cada instante com dificuldades que me dilaceram os sentimentos, inquietando minha alma. Ele já conhecia a missão de Jesus, já tinha ouvido falar dos evangelhos, mas não tinha estudado. Ainda estava na superfície. Deparo-me a cada instante, é a maioria de nós que não estuda. Deparo-me a cada instante com dificuldades que me dilaceram os sentimentos, inquietando minha alma. É a maior doença que nós temos hoje, as inquietações da alma, a ansiedade, o nervosismo, o emburramento, a raiva, o ódio, a metidez, a besta de várias pessoas que querem fazer palestra, mas estão só na superfície. Só na superfície. Se bobearem, vão afundar. E vão se afogar na depressão. Ante o olhar dúlcido e interrogativo do amigo discreto, adiu. É verdade que devemos perdoar todas as ofensas. No entanto, como suportar a agressividade que nos fere, quando pretende admoestar e humilhar, quando se promete ajudar? Quer dizer, ele entendia tudo superficialmente, até o perdão, mas não perdoava. Aí Jesus responde, guardando a paz no coração, Pedro. Como é que você, Pedro, vai aprender, vai guardar a paz no coração, Pedro? Estudando o Evangelho, Pedro. Estudando o material que eu deixei para você. Mas é estudar como aluno, Pedro, de 1 a 4 horas por dia. E praticar. Se você estudou 4, pratique 20 horas por dia o Evangelho, Pedro. Experimente praticar.
Experimente praticar. A prática é que chama-se caridade. Se você fosse caridoso, você não estava sentindo nada dessas revoltas. Guardando a paz no coração, redarguiu o divino benfeitor. Como é que você vai guardar isso aqui? Ele falou isso várias vezes. Também foram estudadas por Amélia Rodrigues, por irmão X, que ele veio para ajudar os homens a implantarem aqui dentro o reino de Deus. E depois que implantarem o reino de Deus aqui, deixarem brilhar a sua luz. Estudando o seu evangelho, porque ninguém vai ao Pai sem passar pelo seu evangelho. Sem conhecer a verdade e praticá-la segundo a segundo. Todavia, revidou, o discípulo sensibilizado. Como conservar a paz, estando sitiado pela hipocrisia de uns, pela suspeita pertinaz de outros, sob o olhar severo das pessoas que sabemos em pior situação do que a nossa? Olha, vejam, que coisa atualizada. Somos nós hoje, nós só queremos olhar o defeito dos outros. Principalmente quem é da religião. Só quer falar do defeito dos outros. Só quer observar o defeito dos outros. Igualzinho ao teimoso aprendiz do Evangelho. Mantendo a brandura no julgamento, respondeu o benfeitor maravilhoso, o Senhor da vinha. Mantendo a brandura no julgamento, Pedro. Caridade, Pedro. Caridade. Mas para isso você tem que estudar o Evangelho. Tem que observar com profundeza pedagógica o meu discurso das bem-aventuranças, Pedro. Você tem que aprender o que é ser humilde, na teoria e na prática. Você tem que aprender o que é ter o coração limpo, Pedro, na teoria e na prática. O que é ser misericordioso, Pedro, na teoria e na prática. O que é ser brando, Pedro? O que é perdoar sempre, Pedro, na teoria e na prática? Para um dia você chegar a ser um pacificador e poder ser chamado de forma pedagógica, como eu escrevi nas bem-aventuranças, ser chamado um filho de Deus. Concordo que a mansuetude é medicamento eficaz, retrucou Pedro. Não obstante, não seria de esperarmos que os companheiros, afeiçoados à luz nova, também exercitassem por sua vez? Continua ele julgando os outros. Ele quer dizer que sabe, mas não sabe, porque continua falando mal dos outros. Quando a dúvida sobre nossas atitudes parte de estranhos, quando a suspeição vem de fora da grei, quando a agressividade nos chega dos inimigos da fé, podemos manter a brandura e a paz íntimas? Entretanto, sofrer as dificuldades apresentadas por aqueles que nos dizem amar, tomando parte no banquete do Evangelho, convém considerar
ser muito difícil e grave cometimento. Vejam esse exemplo que a professora Amélia Rodrigues traz para nós. Isso é que deveria ser estudado nas casas religiosas. Acabem com esse uso de aparelho, com esse pessoal que decorou o Velho Testamento. Façam uma sala de aula nas suas religiões. Ouçam os irmãos, leiam livros seguros. Vejam, percebendo a angústia que se apossara do servo, isso é Jesus, do servo querido, o mestre paciente e judicioso explicou. O mestre sempre paciente, judicioso, professor, orientador, modelo e guia. Antes de esperarmos atitudes salutares do próximo, cabe-nos o dever de oferecê-las, Pedro. Porque alguém seja enfermo pertinaz e recalcitrante no erro, impedindo que a luz renovadora do bem o penetre e sare, não nos podemos permitir o seu contágio danoso, nem nos é lícito, Pedro, cercear-lhe a oportunidade de buscar a saúde. Certamente, dói-nos mais a impiedade de julgamento que parte do amigo, e fere mais a descortesia de quem nos é conhecido. Ignoramos, porém, o seu grau de padecimento interior e a sua situação tormentosa. Nem todos os que nos abraçam fazem-no por amor. Bem o sabemos. Aos que, incapazes de amar, duvidam do amor do próximo. Os que, mantendo vida e atitudes dúbias. Tem gente que quer fazer palestra, mas depois o resto da semana, só criticando, só ficando emburrado, só brigando. Isso são atitudes dúbias. Ora ele quer fazer palestra, ora está no mundo material, tomando bebidas, falando mal, agredindo as criaturas, descumprindo as leis de trânsito. Aos que, incapazes de amar, duvidam do amor do próximo. Os que, mantendo vida e atitudes dúbias, descreem da retidão alheia. Os que, tropeçando e tombando, descuram de melhorar a estrada para os que vêm atrás. Necessário compreendê-los todos e amá-los, Pedro. Necessário compreendê-los todos e amá-los, Pedro. Sem exigir que sejam melhores ou piores, convivendo sob o bombardeio do azedume deles. Quem conhece isso aqui vai aprender a lidar com o emburramento, com o azedume, com as agressões. Convivendo sob o bombardeio do azedume deles, sem nos tornarmos displicentes para com os nossos deveres ou amargos em relação aos outros. Ante a impossibilidade de suportá-los, se indicou o pescador com sinceridade, sem correr o perigo de os detestar. Não seria melhor que os evitássemos, distanciando-nos deles?
Olha, Pedro não quis seguir Jesus. Ele queria ficar longe dos irmãos. A nossa religião tem feito muito isso. A equipe que perdeu a eleição, ela é esquecida, vai embora, some daqui. Nunca mais um abraço, um telefonema, um bate-papo. Nunca mais saber se ele morreu, se ele está doente. Nunca mais amizade com ele. Era mentira aquela amizade. Vejam as religiões fazendo isso. Igualzinho aos maus e aos péssimos políticos que estão aí. Não, Simão, esclareceu Jesus, o nosso mestre. Deixar o enfermo entregue a si mesmo será condená-lo à morte, Simão. Abandonar o revel significa torná-lo pior, Pedro. Antes de outra atitude, é necessário que nos pacifiquemos, Pedro, na nossa intimidade, no nosso coração, Pedro. Como eu falei carinhosamente com Sara, a esposa de Benjamim, para ela lavar o vaso da alma e deixar entrar a verdade pura e semear essa verdade pura no seu coração, para que ela possa colher os frutos da verdade, sem a mistura com os frutos do materialismo que está por aí. Os dois se juntando, Pedro, só sai azedume de dentro de você. É isso que está acontecendo com você, Pedro. Você está botando para fora só azedume. Não, Simão, esclareceu Jesus. Deixar o enfermo entregue a si mesmo, será condená-lo à morte. Abandonar o revel significa torná-lo pior. Antes de outra atitude, é necessário que nos pacifiquemos intimamente, Pedro, a fim de que a brandura se exteriorize de nosso coração em forma de bênção, Pedro. Olha a diferença de Jesus ensinando. É essa a ideia básica do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. É assim que deveríamos estudar e proceder na vida jurídica do país, na civilidade e em todos os setores da sociedade, para começar a mudança por nós, Pedro, pacificando dentro de nós. Na legislação da montanha, foi estabelecido que são bem-aventurados os brandos e pacíficos, Pedro. A bem-aventurança é o galardão maior, Pedro. Para consegui-lo, são indispensáveis o sacrifício, a renúncia, a vitória sobre o amor próprio, a vitória sobre o orgulho e a vaidade e a metideza de falar que sabe tudo. Que sabe tudo. O triunfo sobre as paixões. Amar os bons é dever de retribuição, mas servir e amar os que nos menosprezam e de nós duvidam é caridade para com eles, Pedro. E felicidade para nós próprios. Aqui está o núcleo pedagógico da mudança desse estágio de provas e expiações para o estágio de paz, de harmonia. É quando conseguirmos estudar e praticar
como o céu continuasse em cintilações incomparáveis e o canto do mar embalasse a noite em triunfo, o mestre silenciou com o aspirar as blandícias da natureza. O discípulo desanuviado e confiante, com os olhos em fulgurações, após uma aula maravilhosa, após um estudo maravilhoso, passando nos júbilos futuros do Evangelho, repetiu quase no monólogo, recordando o sermão da montanha. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E deixou-se penetrar pela tranquilidade em clima de elevadas reflexões. Está aqui, meus irmãos, está aqui. Essa era a reflexão que serve para todas as criaturas, todas as religiões. Nós estamos aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos. O espiritismo é filosofia de estudos profundos do Mestre, de Deus, nosso Criador, e do Mestre Jesus. O espiritismo é ciência quando mostra para nós que a morte existe, mas só para o corpo de carne, o nosso instrumento de trabalho. Que nós continuamos com nossa individualidade e prestaremos sempre conta das nossas ações, cada um de acordo com as suas obras e as suas devidas responsabilidades. O Espiritismo é religião porque nos oferece conhecer Deus através dos ensinos do Mestre Divino, Jesus Cristo. Aqui organizado como o maior tratado que existe hoje sobre a Terra, de reforma íntima, de reforma moral, que deveria ser estudado por todos de 1 a 4 a 5 horas por dia, que deveria ser exercitado todos os segundos de um dia, todos os segundos de uma vida, para não ficarmos como Pedro, teimoso, repetindo os ensinamentos da ignorância. A nossa reflexão, meus senhores e minhas senhoras, meus jovens, não é que vocês mudem de religião, é que vocês estudem as leis de Deus em livros seguros e proporcionem a vocês a oportunidade de conhecer e de implantar dentro de vocês a reforma íntima, a reforma moral, o bem praticado de forma concreta, pedagógica, o bem ensinado por Deus aos seus filhos queridos, através dos ensinos profundos de Jesus Cristo. Um grande abraço para todos os senhores. Muito obrigado pela atenção. Todos os nossos trabalhos no YouTube, no Facebook, no Instagram, com o objetivo de fomentar o estudo. Grande e fraternal abraço. Feliz ano, reformando-se para o bem, na paz e nos ensinos de Jesus Cristo, em livros seguros.